muita alegria, estou aqui com meu amigo querido Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. Está aqui no primeiro papo VM International para discutir um pouquinho sobre contratações no setor público. Mas a contratação numa perspectiva de execução orçamentária, financeira. E eu, Barack, quero ouvir primeiro, inicialmente, você dar as boas-vindas aos colegas que estão nos assistindo. A gente tem amigos e amigas de todo mundo, sobretudo do Brasil, que nos assiste. E dê as boas-vindas à turma da comunidade do setor público e, em especial, ao Vitico, que é a pessoa que nos fala. Obrigado, Vitor, pelo convite. Eu quero agradecer a todos os brasileiros, em especial a turma da comunidade do setor público, e dizer que você é um lindo. Obrigado pelo convite e o nosso papo vai ser muito bacana. Obrigado, Barack, pelo elogio. Eu quero falar hoje, basicamente, sobre uma indignação particular. É muito comum a turma que atua no setor público falar sobre a classificação orçamentária da despesa de contratos vencidos. E é muito comum a gente ouvir paga como indenização, porque o poder público não pode, obviamente, enriquecer ilicitamente, enriquecer sem causa, e a gente paga como indenização e faz o processo lá, o processo administrativo para apurar a responsabilidade e acabou. Você concorda ou discorda, Barack? Vitor, realmente é um assunto que não é tão fácil assim, e eu realmente tenho dúvidas, mas o contrato venceu para mim, indenização, e faz o processo administrativo e pronto. Mas, Barack, até você, meu amigo, é interessante que o setor público tem muitas coisas que terminam se tornando costume. E com isso não é nenhum tipo de juízo para você, Barack Obama, uma referência mundial, e nem todos os executores que trabalham no setor público que naturalizou isso. O Tesouro Nacional ensina de uma forma muito interessante que o que deve ser prestigiado toda vez que o poder público... Primeiro eu quero fazer uma ressalva. Quando a gente fala da classificação da despesa de um contrato para o pagamento, para a execução orçamentária de um contrato vencido, é porque a gente também não pode naturalizar essa prática, mesmo porque há uma imperiosa necessidade das entidades ter um fiscal de contrato. E se você tem um fiscal e um bom sistema para o acompanhamento dos contratos, obviamente esse contrato não vai vencer. Obviamente, se estiver prestes a vencer, o fiscal vai sinalizar. Vai haver necessidade de aditivo, o objeto foi integralmente cumprido, todos os requisitos e cláusulas contratuais estão sendo liturgicamente respeitadas. Então, eu quero fazer esse parêntese para dizer e lembrar que deixar o contrato vencer não é regra. E que, independentemente do que nós estamos aqui a discutir, que é a classificação orçamentária, a responsabilização deve ser apurada. Beleza? Mas, Barack, a propósito, você entendeu? Claro, Vitor, claro que eu entendi. O que você está falando é que a responsabilização deve ser apurada independentemente da classificação orçamentária da despesa e que a regra não é o contrato vencer. A regra é a entidade tem um fiscal de contrato e tem acompanhamento efetivo do objeto que será executado. Perfeito, Barack, cirúrgico. Então, de forma bem objetiva, se o contrato venceu, existe o próprio manual de contabilidade aplicado ao setor público, deixa claro, e deixando também um reforço que essa matéria não é exclusivamente uma matéria de execução orçamentária financeira contábil, mas também tem cunho jurídico, porque muitos colegas do direito também naturalizaram esta classificação e o procedimento a ser aplicado. Do ponto de vista procedimental, beleza, apurar a responsabilidade e obviamente, indicar qual foi o período, qual a transgressão aconteceu para que seja paga sem trazer um benefício para a administração em prejuízo a um terceiro. Mas a classificação deve ser predominantemente do objeto que foi contratado. Então, por exemplo, se em julho uma empresa que prestava serviço teve o seu contrato vencido e o poder público chega em agosto ou em setembro, identifica que o serviço foi prestado fora do prazo contratual, a dúvida não existe. É do mesmo ano, o objeto deve ser preservado. Então, se a despesa foi no elemento 39, Barack, o objeto, a execução, o pagamento, a entidade deve empenhar no elemento 39, empenho, liquidação e pagamento. Então, nós não podemos confundir indenização que tem alguma relação com uma reparação de dano
Ou o elemento 93, que é a indenização e restituição, ou sendo a restituição de um valor de outrem que, em alguma medida, utilizou de recursos próprios em benefício do poder público, com a descaracterização do objeto. Então, vou dar um exemplo muito simples. João passava aí no carro, aí no centro de Boston, e esse pneu furou. João simplesmente ingressou com a ação e a prefeitura foi convidada a Indenização. Muito bem, Barack, a indenizar seu João. Então veja que eu estou indenizando por algum dano que o terceiro sofreu. Diferentemente de João, que estava participando de uma viagem e simplesmente utilizou dos seus recursos próprios para atender uma necessidade que, naquele momento, o seu recurso de adiantamento, por exemplo, não era suficiente. Então, quando ele voltar à prefeitura, ele vai ser ressarcido. Então, tanto na situação do carro, quanto na situação de João, que teve o seu valor devolvido, houve o elemento 93. Ah, Vitor, mas se o fato gerador aconteceu nesse ano e a execução orçamentária no exercício seguinte der despesas dos exercícios anteriores, não há dúvida, é elemento 92. Então perceba que a ideia da nossa fala, Barack, não é descaracterizar a execução da despesa. Não é dizer que todo mundo está errado por pagar ao fornecedor. Obviamente que o fornecedor deve receber o seu recurso porque prestou o serviço, independente da falta de diligência do poder público em não ter observado o acompanhamento e a vigência contratual. Mas deve prestigiar, toda vez que for possível, deve prestigiar predominantemente o objeto do gasto. Portanto, regra é o objeto do gasto, o elemento originário, e não a qualquer tempo indenização. Entendeu, Barack? Espero que a contribuição tenha levado uma reflexão, aquilo que era uma dúvida inicialmente sua, e a todos os colegas aqui do Brasil, do Nordeste, do estado da Bahia e os parceiros aí das Américas. Forte abraço. Obrigado, Vitor. Indenização e elemento próprio dela nunca mais vou esquecer. Aqui nas Américas, nós tínhamos uma prática de usar a indenização para tudo, como acontece no Brasil. Nós não vamos mais errar. A indenização só quando tiver que ser indenização. A prática, a regra, é o objeto específico. Obrigado, Vitor. Obrigado.